Olá, me chamo Lucas Gomes e vou apresentar o meu projeto de iniciação científica chamado Avaliação Microclimática de Recintos Urbanos em Recife, Pernambuco, orientado pelo professor Ruskin Freitas, do Laboratório de Conforto Ambiental ligado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE. Dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável abarcados por esta pesquisa, listo como principal cidades e comunidades sustentáveis, já que a pesquisa sobre o comportamento das variáveis climáticas nos ajuda a projetar cidades ambientalmente responsáveis e mais resilientes bioclimaticamente. A cidade de Recife está localizada no litoral nordestino do Brasil, apresentando um clima tropical litorâneo quente e úmido, cujas características principais são baixa amplitude térmica, valores de temperatura do ar e umidade relativa do ar altas durante o ano inteiro. É marcada também pelas duas estações bem definidas, uma estação com altos volumes pluviométricos e uma estação de seca, ambas com pouca variação de temperaturas entre si. O objetivo geral dessa pesquisa foi estudar 3 áreas representativas em características, morfologia e dinâmicas urbanas na cidade de Recife, a partir de seus elementos climáticos, realizando medições de variáveis climáticas e simulando os cenários do programa computacional ENVIMET. A observação direta constitui-se de visitas realizadas ao local organizadas em função do dia da semana, horários, variação do tempo atmosférico, locais de medição e dados a serem coletados, além da captura de registros fotográficos e empíricos nos elementos que conformam o espaço urbano imediato aos pontos de medição. Utilizando também de medições referentes às variáveis climáticas temperatura do ar, umidade relativa do ar e direção e velocidade dos ventos, nos pontos selecionados para a primeira etapa. Foram adotados 10 pontos distintos na cidade, para medições de variáveis térmicas em 2 manhãs e 2 tardes. A partir da sistematização dos dados coletados e da comparação com os valores de referência oferecidos pela Estação Meteorológica de Observação de Superfície Convencional, foi possível observar a presença de microclimas em recintos urbanos. Por fim, foram realizadas simulações de desempenho térmico através do programa computacional ENVIMET, considerando os dados obtidos nas medições, especificamente temperatura do ar e umidade relativa do ar dos ambientes em 3 bairros do Recife, sendo eles Boa Vista, Graças e Várzea. Foram comparados valores de 2 pesquisas realizadas pelo Laboratório de Conforto Ambiental da UFPE, a primeira em 1998 e essa em 2018. É perceptível um aumento geral nas temperaturas em quase todos os bairros analisados. O aumento das médias de temperatura constatado nos bairros explica-se pela maior densidade construída, pela diminuição do afastamento entre as edificações, pela diminuição da arborização urbana e pela intensificação dos fluxos viários, aumentando o acúmulo de calor. Esse acúmulo de calor é claro ao examinar a diferença em valores absolutos, que chega a 1,4 no bairro do Morro da Conceição. Após essa primeira etapa, foram escolhidos 3 bairros para um aprofundamento do trabalho, sendo eles os bairros da Boa Vista, Graças e Várzea, onde foram feitas novas coletas de dados acerca de seus elementos climáticos, em 9 pontos espalhados em cada bairro. Para esta apresentação, vou me aprofundar na análise do bairro das Graças, que apresentou a temperatura do ar média de 32 graus Celsius, tendo 1,9 graus Celsius de acúmulo de calor, quando comparado aos valores da estação meteorológica convencional. O ponto de medição que apresentou a menor média de temperatura do ar no bairro foi a Praça do Entroncamento, com 31 graus Celsius. Já o ponto com maior média de temperatura do ar obtida no bairro foi o cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Rua da Confederação do Equador, chegando aos 35,5 graus Celsius. O ponto de medição apresentou 3,4 graus Celsius de acúmulo de calor, em comparação com a estação meteorológica convencional. A partir dos dados obtidos através das medições, foram feitas simulações para avaliar a influência dos fatores climáticos antrópicos sobre o surgimento de microclimas nos recintos urbanos estudados. Para a realização das simulações, foi utilizado o programa computacional ENVIMET em sua versão gratuita. Essas imagens mostram a espacialização dos dados morfológicos do recinto, contendo prédios de até 33 metros e revestimentos de piso variando entre solo natural, concreto e asfalto. Como resultado das simulações, obtemos os mapas de temperatura do ar e umidade relativa do ar, onde é perceptível a concentração das temperaturas mais elevadas em trechos da Avenida Rui Barbosa e nas imediações de um dos maiores prédios da área, que atua barrando o fluxo dos ventos. A falta de arborização nas ruas também influencia nas altas temperaturas apresentadas nos trechos, o que explica a baixa umidade relativa do ar.
Com o intuito de observar as mudanças no comportamento das variáveis climáticas em função de alterações nos recintos urbanos, foram adicionados indivíduos arbóreos nas calçadas e lotes, mantendo, entretanto, a caracterização da superfície do solo sem alterações, como mostram essas imagens. É notória a diminuição da temperatura do recinto com o acréscimo de vegetação, chegando aos 29,6 graus Celsius ante aos 35 graus Celsius do mapa sem modificações. As mais altas temperaturas registradas na simulação continuam nos trechos correspondentes à Avenida Rui Barbosa. Em 20 anos, os locais estudados apresentaram potencial ganho de calor. Isso significa que a forma desses recintos urbanos, juntamente com a intensificação de atividades antrópicas, favorece o aumento da temperatura, resposta indesejada para a promoção de sensação de conforto térmico em condições de clima tropical quente e úmido, como o de Recife. É fundamental assegurar o crescimento sustentável e garantir o bem-estar dos usuários. Portanto, valorizar a pesquisa, especialmente no âmbito do conforto ambiental, é indispensável para o embasamento da gestão e do planejamento urbano climaticamente responsável.